Obrigada porque vocês estão aqui presentes. É um momento muito ímpar na minha vida, esse tempo, porque vocês têm sido fiéis e isso me traz muita alegria no coração. Nós sempre procuramos por pessoas que querem conhecer Deus e fazer a sua vontade. E a classe Talmidim é um grupo de irmãos que tem esse desejo no coração, que vem lutando, que vem se esforçando, semana após semana, comparecendo aos nossos encontros. E nós estamos aqui fazendo a observação do livro de 1 João. Nós falamos que já fizemos a oficina de treinamento na carta de 1 João, mas agora nós estamos estudando, e é muito diferente estudar, porque no estudo na dedicação do estudo desta carta, nós vamos ter a certeza da salvação como nós nunca tivemos antes. Todo cristão tem a certeza da salvação, mas nós vamos ter de um modo que nunca tivemos antes. Nós também vamos ser pessoas, depois de estudarmos essa carta, Deus vai nos preparar para que nós venhamos a selar as vidas das pessoas com as verdades que são eternas. As verdades contidas na palavra de Deus, elas são eternas. Elas não mudam quando muda o presidente da República, ela não muda quando muda o Senado ou quando muda os governantes, ela não muda. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem e será eternamente. Jesus disse que toda ela se cumprirá. Nada deixará de se cumprir. Então, nós estamos aqui, dia após dia, semana após semana. E a minha oração é que vocês não apenas dediquem 5 horas, mas que você possa fazer algumas horas extras, porque as horas extras espirituais, elas têm peso de eternidade. No nosso serviço, às vezes a gente ganha uma recompensa a mais, mas na eternidade nós teremos um galardão a mais, por conhecermos, por vivermos, por praticarmos aquilo que está escrito na palavra de Deus. João, quando ele escreveu esta carta, ele teve um objetivo. E esse objetivo nós vamos descobrir à medida que nós vamos fazendo a visita panorâmica, à medida que nós vamos tendo uma perspectiva geral desta carta. Por isso, este momento que nós estamos vivendo, semana após semana, esta primeira lição, ela é crucial para nós entendermos toda a carta, porque nós vamos estar elaborando, trazendo à superfície o contexto desta carta. E é o contexto que vai nos dar a interpretação correta. Por isso que nós dizemos que, quando nós terminarmos esse estudo, este curso de 1 João, nós vamos ter a certeza da salvação como nós nunca tivemos. E nós vamos estar tão convictos das verdades ali contidas que nós vamos ser um selo, colocarmos um selo da verdade
na vida das pessoas que nós evangelizarmos. João, ele recebeu de Deus a inspiração para escrever esta carta. João, nessa inspiração de Deus, ele pôde fazer um confronto com as heresias que estavam sendo ensinadas naquela época. E como toda heresia precisa ser realmente confrontada. E quando nós olhamos para a carta de 1 João, nós sabemos que João estava protegendo a saúde espiritual da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, que já estava tendo problema ali com heresias, com os falsos profetas que estavam ensinando errado sobre o pecado, sobre o amor. Então, João vem ali trazendo a verdade que ele aprendeu como discípulo de Jesus. Jesus ensinou para eles, para os discípulos, como nós vimos em Marcos, as doutrinas, os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus. E aqueles princípios nunca poderiam ter sido mudados. E não podem ser mudados, porque são eternos. Os ensinos de Deus são eternos, as verdades de Deus são eternas, mas o homem começou a se desviar da verdade. O homem começou a aceitar, dizendo o seguinte, que não é tão assim. Não, o dilúvio não aconteceu. Quando o homem começou a olhar a Bíblia ou as Escrituras sem ser literal, começou a dar margem para entrar as heresias na igreja. Então, as heresias, elas sempre acontecem assim, com um afastamento da verdade, quando nós deixamos de interpretar a Bíblia literalmente. Nós damos margem para entrar as heresias. E ali agora João está protegendo a saúde espiritual da igreja, recordando aquilo que foi ensinado pelo Mestre, por Deus através de Jesus, os princípios. Então, nós estamos aqui trabalhando arduamente, dia após dia, para nós termos a perspectiva geral da carta, como uma vista panorâmica. Hoje, tem os drones que as pessoas lançam e eles sobrevoam o terreno e ali eles fazem todo o trabalho de topografia. É mais ou menos isso. Nós vamos ver tudo que está dentro da carta de 1 João, através das nossas observações dia após dia. E nós começamos na semana passada dando as nossas primeiras impressões da carta. E nós vimos que João estava ali preocupado. E ele estava preocupado justamente com isso, com as heresias que já estavam entrando na igreja, do primeiro século. A primeira, olha, hoje nós estamos mais de 2000 anos depois de Cristo. E lá no primeiro século da igreja, a igreja já estava sofrendo por esses ataques, por essas heresias a respeito do pecado, do amor e de outras coisas que nós veremos no decorrer do estudo da carta. E agora, para esta semana, ficou de nós vermos os pensamentos chaves de cada capítulo de 1 João.
o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 e 5. Todo capítulo tem os pensamentos que são chaves. E nós sabemos que um pensamento-chave é aquele pensamento que, se nós tirarmos do texto, o texto fica sem sentido. A gente não compreende claramente. E nós fomos buscar nos capítulos os pensamentos chaves. Eu espero que os irmãos tenham feito. A irmã Kátia já justificou que foi uma semana difícil. Eu acredito que tenha sido difícil para muitas ou para todos. Desculpa. Mas nós podemos ver com os irmãos que fizeram, que tiveram a oportunidade de fazer. Quem conseguiu extrair do capítulo 1 os versículos que trouxem os pensamentos chaves e assim fez também a sua justificativa. Por que você escolheu estes versículos? Aonde está a chave? Onde está o pensamento-chave que une um ao outro e assim justifica as suas escolhas? Quem quer começar? Nós já fizemos o capítulo 1, eu fiz, mas eu quero ver como os irmãos fizeram durante a semana. E nós vamos fazer do capítulo 2, 3, 4, 5. Quem fez? Quem quer fazer? Irmã Sônia. Tem que ler do 1, irmã? Não, a irmã fez a escolha dos versículos. Agora, qual é a justificativa? Por que a irmã escolheu estes versículos? Aonde está o pensamento-chave do capítulo 1? Capítulo 1 É, é que o autor testificou que o Verbo foi manifestado em carne e anunciou a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. E que Deus é luz e que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. amém. Muito bem. Isso Amém? mesmo. Amém. Pode falar o Agora, 2? vamos ver se tem alguém. Se alguém tem o 2. Se não tiver, aí a irmã dá a sua contribuição. Tá bom. Outro irmão que fez no capítulo 2. Quem foi? Quem quer contribuir? Ninguém mais? Só a irmã Sônia fez? Irmã Marta, sobre o versículo, assim, eu não escolhi um versículo para falar. Ela falou no 2, eu vou falar no 3, mas eu dei uma palavra, eu não sei se eu não entendi direito, eu dei uma palavra assim, fazendo um apanhado dentro do todo, sabe? Irmã E aí eu Vani, vou passar para os irmãos. Eu entendi que neste capítulo 3, o autor apresenta Deus Santo e, como filhos amados, temos que ser santos e viver como filhos da luz. Nisto conhecemos o amor que Cristo nos deu, a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. bem. Quem fez do capítulo 2? A irmã Nancy deu do capítulo 1, né, irmã Nancy? Sônia, irmã Sônia. Foi do capítulo 1, né? Eu falei 1. A Quer irmã, o 2 também? a irmã Vani fez o 3, agora pode falar o 2, irmã Sônia. Tá bom. Que nós... Você vê que amor, né? Lindo que o Senhor nos deu, que chama nós ele de filhinhos.
que nós, filhinhos, não devemos pecar, mas se nós pecarmos, temos um advogado fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E qualquer que guarda a tua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente. E Jesus é a verdadeira luz. E não devemos amar o mundo, porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Vai existir muitos anticristos. Aqueles que negam o Filho também estão negando o Pai. E que nós devemos permanecer nele quando ele se manifestar. Não sejamos confundidos por ele na sua vida. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus por isso, né? Amém. Os irmãos percebem que vai crescendo. O nosso relacionamento com Deus, ele é crescente. Ele não pode ficar estagnado. Se o nosso relacionamento com Deus fica parado, lá no capítulo 1, porque o capítulo 1, ele trata do nosso novo nascimento. O capítulo 1 fala de como é que nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus, que é através da koinonia, que é a comunhão. Irmãos, nós nascemos neste mundo como inimigos de Deus. Não existe nada que possa reverter esta situação. Não adianta chorar, não adianta fazer promessa, não adianta fazer sacrifícios. Não adianta. Só existe um meio do homem se reconciliar com Deus. E não existe nada que nós pudéssemos fazer. Nada. Aí sim, irmã Sônia, a gente vê mesmo este grande amor de Deus de nos chamar de filhinhos. Mas para ele nos chamar de filhinhos, nós precisamos ser filhos, precisamos nascer de novo. E não é como João mesmo diz, não é nascer da carne, não é nascer da vontade do homem, é nascer da vontade do Espírito. Então, quando se dá esse novo nascimento, passa a haver comunhão, koinonia. Comunhão com Deus, como João diz, e com o Pai e com o Filho. A vida de Cristo passa a ser a minha vida. Eu sou ressuscitada com Cristo, porque eu estou morta. Nós nascemos neste mundo mortos para Deus. Nós nascemos neste mundo inimigos de Deus. Mas em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus. E a vida dele vem ser a minha vida. A ressurreição, ela se dá quando a vida vem. Quando a vida entra, como com aquela mulher que tocou em Jesus e Jesus disse que saiu virtude dele. Quer dizer, saiu vida dele. E a vida de Cristo na vida daquela mulher curou do seu mal, que ela já vinha sofrendo há muitos anos. A mesma coisa com a gente. Quando nós aceitamos a Jesus,
sai virtude dele, sai a vida dele para nós. E aí nós podemos dizer que somos seus filhinhos. E aí, para seus filhinhos, aí tem o capítulo 2 que diz que eu te escrevo para que você não peque. Filhinhos, é possível agora você não viver mais pecando. Mas se você pecar, tem um advogado e justo diante do juiz, que é Deus. Então nós vamos vendo que o relacionamento de Deus com o homem, ele vai crescendo, vai se estreitando, vai ficando íntimo cada vez mais. Então, irmãos, nós não podemos nos conformar só com a salvação. Existe uma vida abundante esperando por cada um de nós. Mas nós nunca viveremos esta vida abundante pelos nossos esforços. Só através de nós nutrirmos, só através de nós alimentarmos a nossa comunhão com Ele, para que ela fique cada vez mais intensa, mais firme, mais Ele, menos eu. E aí nós vamos experimentar a vida abundante que Ele nos promete. Então, nós ficamos muito na superficialidade da vida cristã. Nós nos conformamos só de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas nós podemos viver uma vida abundante, não só para nós, mas também para aqueles que vivem ao redor de nós. E aí nós vimos o capítulo 3, conforme a irmã Avani mostrou, leu, que nós agora nós somos filhos de Deus, de verdade. E nós cremos. E nós somos justificados. E porque Ele está em nós, nós também podemos guardar os seus mandamentos, porque o Espírito de Cristo é obediente. Sem Cristo, o homem não consegue guardar mandamentos. Só o Espírito, Jesus, de Cristo em nós, porque Ele que obedeceu até a morte, morte de cruz. Como homem, percebe porque Jesus tinha que vir como homem? Porque como homem, ele precisava quebrar essa questão da desobediência na nossa vida. Como homem, ele obedeceu. E como homem, o seu espírito em mim, o espírito da vida eterna em mim, me capacita também para obedecer a Deus, para guardar os seus mandamentos, para não mais vivermos na prática do pecado. E aí nós podemos viver, como diz o capítulo 3, tranquilos, porque não há nada para nos acusar. Porque não existe mais nada que nos acusa. Porque Ele fez tudo novo. Quem quer compartilhar o capítulo 4? E vamos vendo como é, de fato, crescente o nosso relacionamento com Deus.
capítulo 4, quem quer compartilhar? Pode falar, irmã Sônia. Então, ele também está nos alertando de muitos falsos profetas que há no mundo. Mas também nós somos de Deus e ele nos ouve. E aquele que não é de Deus, ele não ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade, o espírito do erro. Como Deus é amor, nós devemos amar a Deus e uns aos outros. Porque se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Amém. Isso mesmo. Então, nós vemos que no capítulo 1, nós nascemos e entramos em comunhão, desfrutamos do mesmo Espírito do Pai e do Filho. No capítulo 2, nos é informado que nós temos um advogado. No capítulo 3, diz que nós somos filhos de Deus e podemos ficar tranquilos no nosso coração. E no capítulo 4, diz que Deus nos deu do seu Espírito. E porque Deus nos deu do seu Espírito, nós permanecemos. Não é porque eu quero, não é porque eu me esforço. Eu quero e eu me esforço porque o Espírito que está em mim me esforça e me faz querer. Porque Paulo registrou na sua carta aos Romanos de que ninguém, que homem nenhum, em tempo algum, foi justo ou é justo. E busca as coisas de Deus. Ninguém, Paulo disse, não existe nenhum justo. Não existe ninguém que busque a Deus. Por isso que Deus nos buscou primeiro, por isso que Deus nos amou primeiro, para que pudesse ser iniciado na nossa vida essa caminhada de amor com Deus. Porque agora nós somos constrangidos a amá-lo, porque ele nos ama, porque ele nos amou. E o amor dele em nós nos leva a desejar correspondê-lo. Alexandre, quer falar? Parece que eu vi você. Que eu queria ressaltar uma coisa. Sônia, você está de parabéns, hein? fez um ótimo apanhado aí, né, das informações que a carta passa, né? Que é interessante, né, tudo isso, e ressaltar, que eu queria ressaltar uma coisa, que é o único escrito, né, no Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado, né? Que é para com o Pai, quando o crente fiel justamente peca, né? Então é muito interessante ressaltar isso, que é onde é mencionado o advogado nessa primeira epístola aí de João, né? É muito interessante isso. É verdade, é verdade. E no capítulo 4 nós também temos a promessa de que nós seremos como ele é. Né? Tal qual ele é, nós seremos. E esta é a confiança que nós podemos ter. E tudo isso é possível. Tudo isso, irmãos, só é possível porque Deus nos amou primeiro.
Eu estava conversando com a minha irmã hoje à tarde. Tem pessoas que falam assim: ah, você pode perdoar, mas você não precisa mais conviver com a pessoa. Aí eu pergunto: já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Ah, eu te perdoo, mas não quero mais saber de você? Não quero conviver com você? E nós temos esse exemplo para seguir. Deus nos perdoou e Deus nos trouxe. Nós éramos inimigos. Imagine inimigo, alguém que a gente não quer nem saber, nem perguntar como que tá, a gente não pergunta. Mas Deus nos perdoou, nos amou e nos trouxe para si, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E agora Ele já diz que nós somos filhos. E Ele diz que nós somos, como a irmã Sônia falou, filhinhos. Olha que forma mais carinhosa de chamar. Lá no Antigo Testamento, ele chama Israel de bichinho de Jacó. Ó, que bonitinho. Então, tudo isso, irmãos, nós temos a vida de Cristo, nós temos, como o Alexandre ressaltou, Jesus, o nosso advogado, somos também filhinhos de Deus, seremos semelhantes a Ele, tudo porque Ele um dia nos amou primeiro. E fez mais do que isso. Ele pegou do seu amor e derramou em nossos corações. Por isso você é capaz também de amar, perdoar e dar a oportunidade para as pessoas viver um novo relacionamento a partir do perdão com você. E o capítulo 5, o que é que ele nos revela? Pode compartilhar, irmã Sônia. Alexandre, você fez? Quer compartilhar? Que no capítulo 5, a fé em Jesus e as suas consequências, né? Então, porque tudo que é mencionado, né? O amor, a justiça, né? O ser nascido de Deus, a vida eterna, né? Então, é muito, assim, era difícil aceitar esse propósito, né, no qual o João nos ensina, né, e nos encaminha para isso, e automaticamente também esses falsos profetas, essas heresias, né, para justamente nos tirar, né, justamente do caminho. Então, essa fé que a gente tem em Jesus, né, o amor no qual ele realmente nos dá, né, a graça que ele nos concede. Então, e a gente seguir isso, realmente, as consequências que vem, a perseguição, né, a acusação, a confusão, né, que tudo isso vem sobrecarregar-nos, né? Então, justamente para que nos tire justamente do caminho, fazer com que muitas vezes a gente caia, né? Muitas vezes a gente se desvie, né? E então é o permanecer, né?
é o permanecer, o conhecer, o amar, né? O testemunhar. Então, são ensinamentos que trazem nessa carta, né? No decorrer. E justamente a fé que nós temos que ter e permanecer, né, firmes, justamente sendo os imitadores e procurar realmente conhecer e aprender o que é esse significado do amar Jesus, o amar o próximo e estar preparado para a vida eterna. Então, a eficácia da oração, né? Que também nós temos que permanecer, né? O amor fraternal. Então, é tudo isso que no capítulo 5 vem mencionando para que realmente a gente esteja preparado para este caminho e para receber isto, né? Então, foi dentro disso que eu fiz algumas frases e algumas palavras assim chaves no decorrer de todo o capítulo, né? Que eu coloquei. Permanecer, conhecer, amar, a justiça, o testemunho, o ser nascido de Deus e a vida eterna. Amém. Então, nós estamos percebendo que durante toda a carta de 1 João, Deus inspirou João para estabelecer, olha só, para estabelecer critérios que nós devemos satisfazer, para que nós saibamos que temos a vida eterna. E nós vamos descobrir paulatinamente na carta de 1 João cada um desses critérios que nós devemos satisfazer, preencher como pessoas que nasceu de novo. E João vai fechando como o pensamento-chave na sua carta, no capítulo 5. Ele dá todo um apanhado de todos os outros 4 capítulos. Ele diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ele diz que esta pessoa também ama a Deus e guarda os seus mandamentos. E esta pessoa tem em si mesmo o Espírito da verdade. Olha que lindo! Sendo assim, o testemunho de Deus na nossa vida é carimbado como verdadeiro. E aí nós podemos anunciar que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Pois o próprio Deus é quem dá este testemunho a respeito da vida de Cristo em nós. E afirma, e ele volta a afirmar, que quem tem este testemunho tem a vida eterna. Logo, irmãos, nós podemos ter confiança até nas nossas orações, pois se nós oramos e Ele nos ouve, e se Ele nos ouve naquilo que nós estamos pedindo, segundo a sua vontade, Ele vai nos atender. Pois os nascidos de Deus não vivem pecando, e também
não haverá idolatria no seu coração. Olha que coisa mais linda. Tudo começa quando eu creio que Jesus é o Cristo, quando ele é o Messias, o enviado de Deus. Quando eu nasço de novo, ele, a vida dele em mim, proporciona para mim, é um potencial que é colocado aqui, é uma sementinha que é colocada aqui no meu coração. E eu preciso alimentar essa sementinha com a palavra de Deus. Eu preciso regar essa sementinha com a oração e com o meu relacionamento de amor com Deus e com os meus irmãos. E isso faz com que eu viva uma vida cristã autêntica, ao ponto de nunca ter ídolos. E é assim que eu percebo que alguém está se tornando um ídolo na minha vida, eu digo, não, 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 não. Eu já tenho o meu ser para adorar. Eu já tenho o meu Deus para adorar e servir. Não posso ter outro no meu coração. Amém? Amém. E essa questão de ídolos aí, Martinha, é muito séria, muito séria. Porque, às vezes, muita gente acha que ídolos, né, ou a idolatria é só com imagens, né, e não é bem isso, não. A gente pode idolatrar um filho, pode idolatrar um pai, uma mãe, ou alguma pessoa, né? E isso acaba justamente desviando o nosso foco, ou melhor, desviando o alvo, né? Que o alvo é Cristo. É verdade. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Deus tem a primazia, deve ter a primazia na nossa vida. Manaí, quer falar? Boa noite. A paz, boa noite. Tudo isso que os irmãos já falaram aí, que a gente também pode ter idolatria. Às vezes a pessoa pensa só em imagens, é verdade. Mas a pessoa pode idolatrar bens materiais, pode prover sucesso, um cantor, um ator, né? Ou até um animal de estimação. Tem gente que faz idolatra até um animalzinho, porque eu acho que as pessoas têm muita necessidade dela adorar alguma coisa. Se ela não busca o Pai, ela coloca toda essa energia delas em alguma coisa que elas escolhem, né, como deuses dela. Todo ser humano acho que tem necessidade espiritual de ter um adorador, né? A gente escolhe, né? Já sabe que tem o Cristo, o Pai, mas essas pessoas que não têm Deus como o Pai, eles adoram qualquer coisa. Eu acho que é isso, se apegar, né? Nesse vazio que eles têm. É verdade. Nós temos que... Martinha, Sim, irmã Sônia. Você quer ouvir o resumo dos 5 que eu falei? Quase igual que você falou. Aí, Senhor, me dá sabedoria. Gostaria sim. Aqui, ó. Porque todo o que crê é nascido de Deus e vence o mundo. E recebemos o testemunho de Deus e dos homens. E o testemunho de Deus é este que Deus nos deu, a vida eterna que está em seu Filho. E sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E nós devemos guardar dos ídolos. Amém. É isso mesmo. A irmã Sônia está certificada hoje. da primeira classe. Hoje foi meu dia. Sônia, parabéns mesmo.
Amém. Obrigada, Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Para a próxima semana, os irmãos têm a tarefa da apostila, tá bom? Nós vamos fazer a tarefa da apostila nós vamos ver sobre o autor e o destinatário. Tá certo? Amém. Todos têm a apostila? Irmãos, não deixem de fazer. O que acontece? Tem muita gente que, quando fica só como ouvinte, elas desistem. Porque o prazer está em você ir cavando e Deus revelando, trazendo os tesouros escondidos para você. Então, eu vou colocar de novo a Natália, filha da irmã Kátia. Ela fez um trabalho lindo. Ela digitou toda a apostila que eu vi que ficou, como foi digitalizada, ficou meia borrada. Tem palavras que não dá nem para entender direito. E a Natália fez um trabalho lindo. Ela levou quase que uma noite inteira para fazer esse trabalho. Eu vou postar no grupo essa apostila. Quem quiser tirar nova cópia, tira. Mas quem não tirou cópia ainda, tira a cópia para você poder seguir dia a dia. Essa primeira lição, a perspectiva, nós vamos estar fazendo aqui junto com os irmãos na live. A partir da segunda lição, os irmãos vão precisar se dedicar mesmo para poder fazer durante a semana a lição, porque na live nós só vamos corrigir, fazer o fechamento daquilo que foi visto durante a semana, tá bom? Eu agradeço porque vocês vieram, que Deus possa firmar no nosso coração essa palavra de que nós cremos que Jesus é o Cristo, é o Filho dele, e por isso nós temos vida eterna. E eu vou pedir irmã Naí para nos encerrar encerrar esse encontro levando a Deus em oração. Irmã Marta, eu gostaria que a irmã que fosse orar estivesse orando pelo meu netinho Thales, pela vida emocional dele, orando pelo meu tio Daniel, que está internado, está bem mal, e meu esposo, que está lá auxiliando a família, né, ajudando. Nós estamos vivendo dias difíceis, né, de contaminação dentro dos hospitais, esse resfriado, para Deus estar cuidando deles lá dentro do hospital. Amém. Irmã Naí, pode nos elevar a Deus em oração? Sim. Vamos estar orando. Está elevando nossos pensamentos, ó Deus. Pai eterno, muito obrigada, Senhor, me agradecer pelo primeiro dia que eu estou entrando nessa live, compartilhando o Senhor junto com os irmãos, que eu estou vendo eles pela primeira vez. Que o Senhor possa estar nos abençoando cada dia mais, para a gente estar cada dia mais procurando aprofundarmos na Tua palavra. Que a gente possa fundos, em águas mais profundas, que nós não sejamos rasos, que a nossa mente seja mais buscando a Ti na palavra. Sim, Pai. Nos dá livramento e pode também alcançar as pessoas, é a Tua palavra, que ela é viva, mais eterna. Senhor, oro também pelo seu pedido que foi feito aqui, pelo esposo, pelo filho, pelo neto, pela vida pessoal, pela vida, Senhor, emocional, por crise na família. Amém, Deus. Pedido e também pelos pedidos que não foram feitos, mas que o Senhor sabe que a família está precisando de algum auxílio, de um socorro dos céus. O Senhor possa estar em cada casa, cada família aqui representada agora nessa live.
Visite, Senhor, corações, tirai de nós, Senhor, o que atrapalha a gente alcançar, Senhor, o alvo, que é a salvação e o entendimento. Dai-nos, Senhor, uma semana e dai-nos, Senhor, ânimo e não nos deixe dispersar da tua palavra, que possamos estudar profundamente a tua palavra durante a semana e que semana que Amém. vem ainda mais, Senhor, ainda buscando a ti nessa nossa terça-feira que vem. Guarde-nos, Amém. livra, cuida de cada um de nós. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Até a próxima semana com a lição na ponta da língua. Boa Boa noite para noite. todos. Deus abençoe a todos.